A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou gravando este vídeo aqui da minha casa. Aqui quem vos fala é o pastor, vosso servo, o pastor Adriano Santos. É com muita alegria, satisfação que eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração neste dia chamado hoje, que se encontra na segunda carta de São Paulo, o apóstolo, à igreja de Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que está escrito assim: andamos por fé e não pelaquilo que vemos. Eu vou repetir para que você possa entender. Andamos por fé, não por aquilo que vemos. Antes de eu entrar na mensagem, eu fiz umas pesquisas aqui e descobri que nós, seres humanos, só os seres humanos, você que está me vendo aí, você que está me vendo, você que está assistindo esse vídeo, você, eu, nós, só nós temos a capacidade de ter dois tipos de visões, dois tipos de visão. Louvado seja Deus. Não sei se você está me vendo aí, a iluminação aqui está um pouco difícil, um pouco ruim, mas eu peço que você preste atenção nas palavras que eu vou lhe dizer. Eu fiz uma pesquisa e descobri que nós, seres humanos, temos dois tipos de visão. Olha que interessante. O que é que a medicina fala, a oftalmologia fala a respeito da nossa visão? Essa visão que Deus nos deu, natural, física. A medicina, especificamente a oftalmologia, que estuda a visão, ela diz que o olho humano é um órgão complexo, que através da captação de luz a transforma em impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro, permitindo-nos que nós veja. Eu não sou médico, mas a pesquisa está aí para todo mundo pesquisar. Esse dom de Deus, a medicina, e ela é dividida em estruturas, a estrutura da visão precisa ter luz óptica, e os órgãos que constituem o globo ocular, é o nervo óptico, a retina e principalmente o cérebro. Cada um com suas funções. Eu repito que eu não sou médico, eu sou um pastor pela misericórdia. Eu fiz essa pesquisa para que você entenda que eu e você temos dois tipos de visão. Só nós, só os seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Amados, a saúde visual, ela é muito importante para a nossa qualidade de vida, permitindo nos realizar tarefas diárias, trabalhar, dirigir, cozinhar. Isso é uma dádiva de Deus, a coisa mais linda, a visão do ser humano. Eu estou vendo você me vê, aleluia, e nós se alegramos. Nós vemos os milagres acontecendo, mas tem uma visão que vai mais além, que é a outra visão que eu quero falar para você agora. Eu fiz a pesquisa, está aqui. Eu quero falar sobre a visão espiritual. E é esta visão que Paulo exorta a igreja de Coríntios a andar. A visão espiritual, em termos gerais, refere-se à capacidade de perceber e entender realidades que vão além do mundo físico, incluindo a dimensão espiritual. Olha aí, irmão. É a habilidade de enxergar além das aparências, compreendendo o significado mais profundo das coisas. Tanto no plano material, olha aí, tanto no plano espiritual. A visão espiritual é de grande importância para a fé, para a nossa fé. É como um instrumento para aprofundar
a nossa fé, meus amados. Para que a gente possa compreender a vontade de Deus e viver de acordo com os princípios espirituais. Olha que interessante. Acreditar em algo que não podemos ver pode ser difícil para muitos. Acreditar em algo que nós não podemos ver pode ser difícil para muitos. Mas não para mim e para você que tem fé. Aleluia! Olha aí, irmãos. Mas a fé é uma força poderosa que move montanhas. Aleluia! Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A referência bíblica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É uma das mais importantes palavras da Bíblia, irmão. É uma das mais importantes palavras da Bíblia, pois nos lembra que acreditar em algo maior do que nós mesmos é essencial para a nossa vida. A história do versículo começa com o apóstolo Paulo, que escreveu a segunda carta aos Coríntios, e ele estava tentando encorajar, meus amados irmãos, os cristãos de Corinto a permanecerem firmes em sua fé. Por quê, pastor? Porque eles estavam enfrentando, glória a Deus, dificuldades. Olha que interessante. Paulo exorta eles a permanecer firmes em sua fé, apesar das dificuldades que enfrentavam. Paulo sabia que muitos deles estavam sofrendo perseguição e que a vida cristã não era fácil. A vida cristã não é fácil. Mas ele também sabia que a fé era a chave para superar os desafios. Uma pesquisa rápida que eu fiz. Agora vamos levar isso para a palavra de Deus. Começando na carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios 5:7. Amados, isso me fez lembrar de uma moça, uma mulher, chamada Agar. Uma mulher. Ela foi concubina de Abraão, serva de Sara. E a Bíblia diz que chega um momento em que Abraão toma uma decisão, chama Agar e despede ela com um odre de água e pão. E ela sai caminhando errante para o deserto de Berseba. Está lá em Gênesis capítulo 21. Louvado seja Deus. Do 14 em diante nós podemos ver a história desta mulher. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que acabou toda a água. E ela coloca o menino embaixo de uma árvore e se afasta um tiro de arco para não ver o seu filho morrer. Mas a Bíblia diz que Deus ouve a voz do menino. E o anjo vem e diz: o que tens, Agar? Não tenha medo, não temas. E imediatamente, irmãos, ela enxerga ali o poço de água. E é nesse contexto que eu entro com a mensagem agora, para mim e para a tua vida. O que foi que fez com que aquela mulher Agar não enxergasse o que estava diante dela, o poço de água? E trazendo para o mundo espiritual, é a fonte da água da vida, que é Jesus. Isso é uma simbologia de Jesus. A Bíblia também é alegórica, é simbólica e literal. Mas, amados, o que foi que fez com que aquela mulher não enxergasse o poço que estava próximo dela? Louvado seja Deus. Quando o anjo diz a ela: Agar, não temas, ou seja, não tenha medo. Nós sabemos que vivemos em dias difíceis, de muitas doenças, muitas perseguições, é muita catástrofe no mundo político, religioso, na natureza. Nós sabemos que estamos
estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E isso não é diferente hoje, meu amado irmão, porque o medo, a circunstância da vida, as aflições fazem com que nós perdemos a nossa visão espiritual. Eu já expliquei aqui sobre a visão natural, a oftalmologia e a visão espiritual. Cada um no seu contexto. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque da mesma maneira que a igreja de Corinto estava enfrentando dificuldades, estava enfrentando aflições, perseguições, louvado seja Deus, porque a vida cristã não é fácil. Muitas vezes nós também, meus amados irmãos, perdemos um pouco da visão, ou até mesmo toda a visão, porque não se dizer assim, espiritual. Glória a Jesus. No segundo livro de Reis, capítulo de número 6, a Bíblia diz que Eliseu e Geazi estavam em Dotã, estavam numa cidade alta, no monte, e a Síria, ela intenta contra Israel, ela intenta uma guerra contra Israel. Mas tudo que ele falava no seu quarto, em secreto, Deus revelava a Eliseu. E Eliseu disse ao rei Acabe, salve o melhor juízo. E aí Acabe ia para o outro caminho. E o rei da Síria pensou que tinha um traidor. E disseram, lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. E tudo que tu fala, Deus revela a ele. E ele diz ao rei. Olha que coisa linda. E aí o rei da Síria se ira e chama o exército, chama os melhores, o seu grande exército, para ir atrás do profeta Eliseu, lá em Dotã. E pela manhã, o seu servo Geazi abre a porta da tenda e se depara com aquele grande exército e dá um grito, ó Senhor! Um grito de medo, de desespero. E aí Eliseu é onde entra agora a visão espiritual. Eliseu, além de enxergar o exército da Síria, ele enxergou também um exército espiritual das trevas. Porque lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz que houve uma luta no céu, né? E Satanás foi lançado com a terça parte dos anjos, o seu exército, né? Aqueles que ficaram do lado de Lúcifer. O exército das trevas existe, meus amados. Há uma hierarquia entre eles. Há menores, há maiores. Isso é um assunto para outra hora. Mas o que eu quero falar aqui, que a visão espiritual de Eliseu fez, partindo de um pressuposto, que ele enxergasse não só o exército da Síria, mas também um exército espiritual. E no mundo espiritual, e no mundo físico também, quando a gente não pode agir, tem um que age por mim e por você. É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amado irmão, quando ele disse não temas para Geazi, e ele diz assim a seguinte frase, aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão com eles. Olha que ele fala no plural, meus amados. Havia dois exércitos ali, não só o da terra, mas sim o das trevas também. E ele ora a Deus para que Deus abrisse os olhos de Geazi, do seu servo. E a Bíblia diz que ele viu ao redor do monte onde eles estavam um grande exército de Deus. Cavalos, carros de fogo, meus amados. Deus cercou aquele monte com o exército dele. Mas aos olhos humanos, era impossível Geazi perceber o que estava acontecendo ali no mundo espiritual. É por isso que Deus nos leva, através desse versículo, a nos encorajarmos a não viver por vista. Porque quem vive por vista, ou seja, quem só olha as coisas da terra, quem anda olhando as coisas da terra, olhando ao seu redor,
vai acontecer como Pedro. Olha a revelação agora. Como Pedro deu 3 passos sobre a água, mas quando ele viu a tempestade, ele viu as ondas, teve medo e começou a afundar. Mas da mesma maneira que Jesus estava lá e estendeu as mãos para Pedro, Ele está aí na tua casa hoje. Ele está aqui na minha vida hoje. Ele está na igreja, aleluia, para quando a gente falhar. Porque nós somos falhos. Ele sempre vai estender as mãos. Mas o que Deus quer hoje, o que Jesus quer hoje, é que nós andemos pela fé e não por vista. Quando Jesus dá uma ordem para os discípulos entrar naquele barco, meus amados, e entra no barco e ali ele dorme, a Bíblia diz que há uma grande tempestade, ao ponto dos discípulos chamarem Jesus. E Jesus diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Muitas vezes, meus amados, a gente pode até se perguntar: mas Jesus mandou entrar no barco? Jesus mandou fazer isso, e por quê? Eu estou passando por uma tempestade. É para que você veja como eles viram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eita glória! Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Muitas vezes algo acontece na minha e na tua vida que é para a gente enxergar além. Enxergar aquilo que ninguém pode enxergar. Eliseu enxergou o que Geazi não estava enxergando. Mas nós podemos orar: Senhor, abre os olhos da minha filha, abre os olhos do meu filho, abre os olhos do meu esposo, abre os olhos do pastor, do presbítero, seja de quem for. E Deus, Ele tem esse poder. Glória a Deus. Que palavra tremenda, meus amados, que revelação tremenda. E ali o anjo diz a Agar: não temas. Por que está assim? Por que está aflita? O que é que tu tens, Agar? Mas o medo de perder o filho, o medo, a situação que ela estava vivendo, fez com que ela não chegasse além. Mas Deus é sempre misericordioso. Deus é maravilhoso. E é isso que Ele está nos dizendo hoje. Vamos, e nesses últimos dias, é o que nós temos que fazer. Andar não por vista, mas sim por fé. A palavra andar vem do verbo andas. Andar. Tu andas, eu ando, eles andam. Ou seja, é uma ação. Andar é uma ação. Mas não adianta a gente andar pela nossa vista. Não, meus amados. A nossa vista natural que papai nos deu para a gente trabalhar, para a gente fazer os afazeres. Não, Ele está nos pedindo para a gente andar por fé. Glória a Deus. Pela fé, Noé construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Abraão saiu daquela terra, peregrinando, e hoje é pai de uma grande nação. Pela fé, Moisés libertou o povo do Egito. Deus disse a ele: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que ande. Continue andando, mas não por visão carnal, mas sim por visão espiritual. E o milagre aconteceu. O mar vermelho se abriu. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Fique com essa palavra, meus amados. E sempre lembre daquela garotinha que, no último dia da campanha da igreja, para que Deus mandasse chuva, ela levou o guarda-chuva. Só ela levou o guarda-chuva, porque a visão dela estava indo além de todos daquela igreja. Vai levar guarda-chuva para quê, filha? Está um sol quente, o céu está estrelado, está muito calor, não vai chover. Ela disse: mamãe, hoje é o último dia da campanha. Ah, tá certo, leve. E no final do culto, os céus ennegreceram, começou trovão, relâmpago, vento, e a chuva veio. Ela disse: está vendo, mamãe, que o nosso Deus é verdadeiro? Está vendo? Eu sabia que o meu Deus ia mandar chuva. E aquela mãe ali aprende com aquela filha de 6 anos de idade. Isso é andar por fé, não por vista. Quem anda por vista não pode ver o sobrenatural de Deus.
assim como Eliseu viu ali um grande exército ao seu favor, o exército de Deus. E ali ele orou, no contexto da história, e o inimigo que ficou cego. Quem tem que ficar cego não é você e nem é eu, mas o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Enxergue pela fé o poço de água viva, a fonte da água da vida, que é Jesus. Nós só podemos ver e enxergar pela fé. Amém, meus amados? Essa água que nos refrigera nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Eu quero orar por você neste momento. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, soberano eterno Pai, neste momento, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Nós cremos que quem ouvir esta palavra, Senhor, que está passando por aflições, momentos difíceis, eu creio que essa pessoa também ela agora vai enxergar espiritualmente e vai entender que no meio dessas aflições, dessas lutas, tem uma saída para esse problema, seja na saúde, seja na família, seja em qualquer área da vida dela ou da vida dele, Senhor. Ó Pai eterno, nós sabemos que Geazi, ele teve medo, e o medo fez com que ele não enxergasse além. Nós sabemos que aquela mulher Agar, Senhor, pela aflição, pelo medo de perder o filho, ela não pôde ver a fonte de água que estava na frente dela, Senhor. Mas eu te peço que, se eu falhar, faça como o Senhor fez na vida de Agar, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa continuar andando, Senhor, e não parar na caminhada. Faça, Pai querido, pelo teu poder, usa alguém para que ore por mim, ore por esta pessoa, para que possamos juntos abrir nossos olhos espirituais e ver o seu sobrenatural, o teu sobrenatural sobre nossas vidas, ó Pai. É o que nós precisamos e te pedimos, Senhor. Pai querido, visita esta mãe aflita, que está vendo com os olhos naturais a sua família se desvaindo, passando por problemas de vícios, de doenças. Mas eu creio que, ao ouvir esta oração, essa palavra, esta mulher ou este homem, Pai, ele vai entender que o poder da fé pode fazer algo acontecer agora, e que ele vai olhar através da fé o sobrenatural, o seu agir na vida dela, Pai. Visita este homem, visita esta mulher, visita essa família, a saúde, Senhor. Eu apresento a saúde, a família, o casamento, a situação financeira. Que nós possamos, em meio às dificuldades, Senhor, sempre olhar para Ti, na Tua direção. E se a gente perder o foco, eu creio que o Senhor não vai nos desamparar. E aqui eu te agradeço, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos. Ore a Deus. Peça para que Deus abra os seus olhos espirituais. Eu sei que não é fácil ser cristão, assim como a igreja de Coríntios estava enfrentando dificuldades. Mas Paulo exortou a eles a permanecerem fiéis, a olhar através da fé. Amém, meus amados? Que assim seja na minha e na tua vida. Estamos com cultos ali nas quartas, sexta-feira e aos domingos em São Luís do Quitute. Você é o nosso convidado especial. Temos também uma rádio online, né? Estamos preparando uma rádio online que está indo ao ar uma vez por semana. E ali tem os testemunhos, ali tem a palavra de Deus, tem os louvores, a rádio Assembleia de Deus Divinas de Paz. Este conteúdo eu peço que você compartilhe com o seu irmão, com a sua família, deixe lá o seu like, né? Porque isso ajuda que este vídeo chegue a mais pessoas, para que essas pessoas que estão só vendo no mundo físico, elas possam, a partir de agora, com este vídeo, olhar também pelo espiritual.
através da fé. Amém, meu amado irmão? Aqui é o pastor Adriano e eu aqui já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito sejam com toda a amada igreja. E a igreja diz: amém.